Fala Pelai dessa semana, na Rede TV, com o nosso amigo professor Guilherme. Nosso professor Guilherme vai falar sobre o esporte, nosso estado e sobre a política também. E aí, professor? Estamos juntos? Boa tarde. Prazer muito grande. Estamos juntos aí nessa caminhada aí, falando sobre esporte hoje em dia, com você. Agora, né, uma pessoa igual você, que passou por vários políticos, fazendo política e fazendo futebol, e a Copa do Mundo agora. Fico feliz de receber esse livro seu, essa homenagem, entendeu? É bom. E vamos contar a história sua um pouco. Nós somos amigos de longas datas, né? Do seu irmão, Antônio, meu amigo. Acho que é importante a gente falar de onde a gente veio, né? Sim. E que nós fizemos nesse período, essa caminhada toda. Eu sou da Vila Itapemirim. Sei lá do sul do estado, né? Do sul do estado, Vila Itapemirim. Até de 59, com 15 anos, eu saí, né? Viemos para Vitória, e morando ali na praia de Santa Helena, né? Você jogou bola, né? Isso aí foi uma sequência além de professor, natural. você é jogador de futebol. Itapemirim já jogando lá, vôlei, futebol. E quando eu vim para Vitória, eu fui morar na rua Ulisses Sarmento, que é ali na praia de Santa Helena, certo, perto do Praia Tênis. E ali que eu comecei toda a minha vida esportiva. O Praia Tênis, ele tem uma grande... Ele é muito conhecido em Vitória, conhecido, né, capital, e foi para mim uma escola de vida, né? Depois da minha casa era o Praia Tênis. Então ali eu comecei a praticar basquete, voleibol, futsal. Joguei vários esportes desse nível, né? Até o período que eu entrei na educação física, isso em 69. Você também deu aula na UFES, né? Como professor. Eu formei em 67, eu comecei em 67 na UFES, me formei em 69. Depois comecei trabalhando na escola técnica, no SESI, e em 75 eu fui para a universidade, onde eu comecei a fazer todo esse trabalho. Porque na universidade... Trabalho importante. Você, ainda mais para criança, aula, né? Você dá aula, você dá aula de futebol para criança, né? Você além de dar aula, você pode fazer vários projetos de extensão, de pesquisa. Então a universidade me deu todo esse caminho. E eu comecei num trabalho muito simples, que era sobre a violência no futebol. Quando eu comecei meu trabalho, que eu estava preocupado, né, com o futebol brasileiro, era o nível de violência que acontecia dentro do campo. Certo. E essa pesquisa ela se estendeu, porque a violência no futebol não era só dentro de campo. Era do repórter quando fala que vai ser uma guerra, duelo, confronto, artilharia, bomba. Quando o repórter esportivo usa essa terminologia, ele está usando a terminologia de guerra, não é de esporte. Então isso também incentiva a violência, porque a pessoa ouvindo que vai ser um duelo, vai ser um confronto, você está dizendo uma coisa importante aí, que teve um time em São Mateus que parou de jogar bola por causa da violência. Qual é a diferença, assim, você pode... Isso é muito complicado. Então, eu comecei a estudar toda a violência. Do torcedor, do jogador, do policiamento, da imprensa. Quer dizer, o que acontecia num jogo de futebol. Quer dizer, infelizmente, isso tem 40 anos. E a violência continua do mesmo jeito, até maior. Então, é uma violência gratuita, né, dos torcedores, que não são torcedores, são mau elementos, né, que estão infiltrados nas torcidas organizadas e que a gente não vê como parar isso. Né? O próprio jogador, às vezes, dentro de campo, quando ele pede paz, mas entra em campo, ele começa a bater no outro, brigar, entendeu, Pelé? Então, esse trabalho todo veio dessa pesquisa que foi feita na universidade. Foram 3 vídeos montados sobre isso. Só você está agora fazendo um trabalho bonito no estado e está na faculdade de Vila Velha também, trabalhando nisso aí, né? Quando eu saí, né, eu me aposentei da universidade, eu fiquei no governo do estado, né, um período, e depois fui para o UVV, né, estou lá até hoje. O seu livro, além de tudo, eles falam também da vida política do Espírito Santo, né? Sim, claro, né? Qualquer nível que você escreve, tanto na esporte, na política, social, economia, tal, você fala em política, né? Todo ser humano é político. Toda área tem política. Tem política. E a boa política, né? Boa política. Boa política. Isso que é o grande problema do Brasil. A boa política, né, ela tem que ser resgatada para que a gente termine tudo bem, né? Nós temos agora 2 grandes eventos no Brasil, né? Um no Brasil, que é a eleição, e depois um a nível mundial, que é a Copa do Mundo. Copa do Mundo, Então nós estamos com 2 coisas importantes no estado. No Brasil, no Brasil e no mundo, né? No mundo, a Copa do Mundo. Então a gente estuda muito esse trabalho de futebol. Eu escrevi o primeiro livro em 2011. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Esse foi o primeiro livro seu, né? Você podia mostrar aí. Esse foi escrito em 2011,
né? É um livro que fala do futebol da base ao profissional, né? É muito educativo, formativo, fala sobre tudo isso, fala sobre todos esses aspectos da formação, certo. das escolinhas de esporte, quer dizer, como você deve considerar o futebol, aspectos técnicos. Não tem muita tática coletiva, né? Porque é mais complicado, Sim. mas ele fala da formação. E aqui tem um elemento aqui muito interessante. É muito importante nessa Eu estive no Rio de Janeiro dando um curso lá na BTF, eu sou meio assim, eu saio e vou para fora também. Você tá certo, tem que levar o futebol já do levei estado, o negócio né? da violência toda, naquela época que levava os cartazes, não tinha Sim. muita, ia para o Rio de Janeiro para fazer esse trabalho. Ah, você ia para o Rio, para o campo Maracanã, que negócio todo? Ia apresentar lá na BTF, era uma instituição que mexe com treinador de futebol. Naquela época você já abriu lá no campo, já colocava assim, botava a violência. Tudo, fazia tudo. E aqui tem uma assinatura de um grande jogador de futebol do Brasil, foi o Carlos Alberto Torres, né? O campeão, o capitão do Tri, né? Foi campeão, né? Falecido, né? Falecido, um grande jogador. Você conheceu ele também, né? Tecnicamente conheci ele. Deu um autógrafo aqui no meu livro, né? Que é muito importante. Isso é muito importante. Muito importante. Então esse livro ele fala. Esse foi o primeiro livro seu, né? Primeiro livro. Escrevi, e para escrever esse livro eu também fui para ser técnico de futebol. Porque como é que eu iria escrever um livro sobre futebol sem ir para o campo, né? Então eu fui técnico do Vitória, muito tempo nas escolinhas. Ah, você foi técnico até juvenil. Do Vitória Futebol Clube? Até juvenil. Depois fui para o Caxias, na categoria sub-20. Antes eu já tinha estado também no Caxias, na escolinha. Sim. Fiquei um ano no Caxias e depois fui para o Serra. Eu peguei um time amador, um profissional, um amador e depois um outro amador, o outro profissional, que era o Serra. Então esse trabalho ele fala justamente em cima dessa necessidade de você adaptar o tamanho do campo à criança, né? Não pode você colocar uma criança de 11 anos num campo profissional. Quer dizer, isso é violência contra a criança. Violência, entendi. A gente determinou, através de uma pesquisa dentro da universidade, com testes práticos de chute, de corrida, qual seria o tamanho ideal dessa criança jogar. Essa pesquisa está aqui. Ela envolve quase 40 anos atrás. O campo de futebol, para o adulto ou para a criança, tem diferença? Sim. Professor? Porque a criança e o idoso são as duas pontas da vida. A criança se trata diferente. E quando você passa de 35, 40, 50 anos, você começa a tratar também a pessoa de idade, até chegar mais tarde, né? Ela começa a perder algumas coisas, a criança vai ganhando, mas ela tem que ser resgatada na sua essência, que não é transpassar o limite da criança por causa das suas idades. Certo. E você não pode colocar uma criança jogando no campo adulto, nem um idoso, nem uma pessoa de terceira idade ou de idade jogando no campo profissional. Por isso que existem os campos societies. Então, quando você diminui o campo, você procura um espaço ideal para essa criança jogar, você está dando a condição a ela dela se desenvolver, dela crescer naturalmente, sem cobranças exageradas. Então, eu acho que isso é muito importante. Professor, nessas aulas suas, você tem algum aluno que já saiu do estado ou está saindo para ir para outro time de futebol, fora do estado do Espírito Santo? Eu vou começar um pouquinho até com outro esporte. O Loyola, por exemplo, foi nosso atleta do voleibol de praia do mundo, foi um dos maiores jogadores de voleibol de praia do mundo, considerado o melhor do mundo. Foi atleta do SESI durante 5 anos de basquete e depois foi para o voleibol. Tem várias, dessas 3 áreas, voleibol, basquete, futsal e futebol de campo, a gente tem vários exemplos, né? Lá no SESI teve o Douglas, que jogou no Vitória, foi para o Flamengo, depois foi para o Japão. Tem vários jogadores que saíram das escolinhas, né? Alguns foram para profissional, outros não. Mas o mais importante disso aí não é transformar o atleta de alto rendimento, é que todos eles, através do esporte, né, se transformam amanhã em profissionais de diversas áreas. Né? Você, como professor, então você dá aula também para escolinha, futebol de salão, essas coisas todas, né? Hoje não. Hoje, claro, né, depois desse tempo todo de prática na esportiva, na escola técnica, no SESI, na universidade, eu estou na UVV hoje numa coordenação dos espaços esportivos. Diretamente dando aula, nem para o curso superior eu não estou dando hoje. Mas eu faço alguns trabalhos ainda de recuperação de atleta, porque a minha ideia, era a gente montar um espaço em que você fosse fazer uma recuperação de atletas que vão, como você falou do seu garoto que foi bater o pênalti e ficou depois... Sim, essa história é do amigo meu, o filho dele é o maior jogador de futebol. Ele veio aqui, nós bateu um pênalti, ele errou, coitado. Parou, não quis jogar mais bola. Isso é o de menos dentro daquilo que aconteceu no Flamengo, né? Com aquela morte daqueles jovens lá do Flamengo. Dos meninos jovens lá.
eu acho importante porque em container não se coloca gente. Né? Em container é para colocar peça. Peça. Você pode fazer até uma casa, para adaptar alguma coisa. E um coisa. time tão rico com dinheiro, né? Mas para colocar dentro de um container, no centro de treinamento do Flamengo, fechado, e ter que colocar grade no container, porque o pessoal ia roubar. Muito ar refrigerado por causa do calor. Aí estourou o ar refrigerado, houve aquela tragédia, né? Que acontece muitas vezes no Brasil. Não é a primeira, não vai ser a segunda, não vai ser a única. Tomara que não aconteça mais. Aqui não é lugar de colocar menino para jogar bola. Existe. Um lugar daquele, fechado, ainda com cadeado ainda. Terminou de dizer. E não tinha saída. Então o que acontece hoje? Você tem vários aspectos que você pode falar, que eu acho que é importante isso. Você pode ter nesses grandes clubes de futebol brasileiro famílias receptoras. Que o clube poderia contratar em volta da sua concentração, do seu trabalho, e entregar essa criança para essa família e pagar um determinado valor. Então a criança não teria esse choque tão de ruim e difícil, que vive isolado dentro de um container, cheio de gente. Então, todos têm o mesmo interesse, é de ficar, às vezes passam por cima da educação, os técnicos, né? Muitos mandam criança embora sem necessidade. Sim, professor, colocar uma criança num lugar, num container, para poder trabalhar com futebol é muito difícil, né? Difícil. Porque não tem um banheiro, não tem nada ali. Tem, mas não é aquilo que é o ideal, como eu estou falando agora. Você pode fazer isso através de famílias. E hoje, você como professor de futebol, de escola, essas coisas todas, a criança hoje está estudando também antes de jogar futebol, não está? Não, eu acho que é um negócio assim de criação. Não existe, né? Porque no futebol. Antes, nos anos anteriores, não tinha isso, estudo, né, de futebol. O estudo do futebol ele tem mesmo, mas eu digo o estudo da criança que faz futebol, né? Porque o futebol não é jogado com a matéria, com o braço, com o pé. O futebol é jogado com a cabeça, com a mente. Então, se ele não é inteligente, se ele não estuda, ele não vai jogar futebol. O jogador de futebol tem que pensar. E tem que começar a pensar desde criança. Ele tem que ensinar o garoto a jogar o futebol de uma maneira diferente. Não adianta ele fazer a parte física dele e passar por cima dos aspectos educacionais, de formação, entendeu? Não dominar o seu corpo, lado direito, lado esquerdo, né? Pensar antes de fazer uma jogada, equilíbrio. Não é chutar de qualquer maneira hoje. Não é chutar de qualquer qualquer maneira. Porque você vê um futebol, o cara pega a bola, sai chutando no alto, aí você tem que olhar para cima e para baixo. Porque o futebol europeu, você só olha para frente. Só para frente. O do Brasil, você tem que ficar assim, ó. Foi o que eu falei com você, né? No futebol mundial, a bola ela permanece no campo e você assiste 90% daquele tempo que é previsto no futebol. No futebol brasileiro, a bola fica mais tempo fora do campo, mais no alto do que no chão, e isso é considerado bola em jogo. Para mim não é bola em jogo. Bola em jogo é uma bola dominada, bem direcionada. E no futebol, aquilo que você falou, se eu chego primeiro que o adversário, é porque eu estou mais bem preparado. Se eu chuto essa bola para fora, o que eu vou ter que fazer depois? Um esforço dobrado para recuperar aquilo que já estava comigo. Entendeu? Professor, vamos dar um minutinho aqui e já voltamos já. Fala Pelais, Rede TV. A programação com a melhor qualidade da TV aberta brasileira é aqui na Rede TV Espírito Santo. Que estado maravilhoso! Eu tô passada como o Espírito Santo é lindo. Eu amo a natureza e a beleza desse estado. E cada dia fico muito mais apaixonado. O verde da montanha, a praia cristalina. Mulher do Espírito Santo, é coisa tão divina. Muqueca saborosa, que sempre me alucina. E fé na padroeira, da penha que ilumina. E viva o capixaba, é tudo gente fina. A Rede TV Espírito Santo é a TV mais famosa, mais querida entre os capixabas. Eu aumento, mas não invento. Rede TV, a TV que projeta o Espírito Santo para o Brasil. O Fala Pelais está de volta com o nosso professor Guilherme. Guilherme, vamos continuar o futebol nosso aqui na Rede TV. Olha, Pelais, o Espírito Santo, na Série D agora, parece que o Real Noroeste e o Sinal Venécia estão bem. Tomara que passe para a Série C, né? Porque já é um grande passo. Já ajuda, igual né? O Capixaba não precisa estar na Série A, porque é muito complicado. Você manter o time na Série A hoje, Você acha já visto grandes clubes
estão na Série A e B, já é uma grande coisa. Hein, professor, você acha que tem muito gasto de dinheiro o Estado com o futebol nessa posição? Pelaz, o problema do futebol capixaba é que tem que analisar de várias maneiras, né? É um negócio que não dá para você discutir em pouco tempo. Eu vou citar um caso. O Espírito Santo ele é feito de grandes empresas que já vendem seus produtos direto. Vale do Rio Doce, CST, Aracruz, Samarco. Não tem empresas que vendem na prateleira. O que é vender na prateleira? Nós temos a Garoto, que vende hoje é Nestlé, né? Que grande vende a nível nacional e que investe no esporte, porque ela quer vender o seu produto. A Vale do Rio Doce, CST, Aracruz, ela investe muito mais no meio ambiente por causa da degradação que elas fazem no meio ambiente. Então o esporte precisa de bons patrocinadores. Fluminense, Vasco, todos têm grandes patrocinadores. Só que o Espírito Santo não tem essa população tão grande que essas grandes empresas investem no As grandes empresas hoje é antiga Vale Rio Doce, né? Antiga hoje é CST, tudo que vem direto. a chocolate, que falou, antiga chocolate Garoto, que é Nestlé. E não tem mais empresa nenhuma que pode investir, né? E a única que tem que vende mesmo na prateleira é a Garoto. As outras vende aço, vende papel, então vende direto. Vem direto, não precisa, não precisa. Não tem a divulgação tanto igual na camisa. Não precisa. Então esse é um dos grandes problemas. Uma população pequena, você vê que nós temos poucos torcedores que vão aos campos, né? Nós perdemos muito em função desse descrédito do futebol, caído para a Série D, né, hoje, e tem que ter uma mudança radical, como alguns países do mundo fizeram. Tipo a Islândia, que tem 300 mil habitantes, chegou à Copa do Mundo e ganhou de países muito fortes. Mas eles fizeram uma decisão de Estado. O que é uma decisão de Estado? Esse projeto, eu não gostaria que fosse meu, pessoal. Isso tem que ser decisão do Estado, das prefeituras, das entidades, da federação. Do governo. O governo tinha que ter interesse, eu estou reparando por que aqui. Isso, Pelaz? Reparando aqui, dá licença. O lançamento do nosso professor para o governo do Estado tomar ciência o que pode acontecer no futebol. Isso é muito importante, professor. Porque o que acontece hoje, Pelaz, no futebol, é que o Brasil vende seus jogadores para o mundo, o Espírito Santo vende para fora, não aguenta. Não tem nenhum jogador de nível razoável que vai ficar aqui porque vai embora. Isso não tem jeito. Qual é esse tipo de trabalho aqui? Nós temos a Copa, vamos falar da Gazetinha, várias Copas que envolvem aí 10, 15, 20 mil crianças. Nós temos no estado 10 mil crianças nos nossos núcleos. Então esse trabalho é para que você consiga, com esse trabalho com as crianças, transformar esses jogadores em bons jogadores, um grande número de bons jogadores. Você comentou aqui agora, professor, sobre o rapaz que está indo embora lá para o América, né? Eu não gostaria que ele fosse para lá, eu gostaria que ele estivesse aqui. O Espírito Santo tinha que ter uma pessoa agora, um rapaz desse, aí está indo embora para outro time, né? Hoje nós temos o Porto Vitória, mas eu tenho alguns que às vezes fazem futebol, só amador, e esquecem de fazer o profissional, e fazem concorrência muito complicada com o time profissional. Então esse nível de trabalho aqui, Pelaz, é o seguinte: os times de futebol não são feitos por quem sai, são feitos pelos que ficam, né? Então, quanto mais você tiver bons atletas, se o melhor sair, que vai sair, você continua com um bom padrão. Então, o interesse disso aqui é transformar todos esses atletas nossas crianças, né, em jogadores e bons jogadores, né, e depois boas pessoas, e que vai transformar isso numa equipe. É um trabalho de equipe. Estamos aqui hoje com o nosso professor Guilherme, falando de futebol. Professor, ganhei essa camisa, Santa Cruz Futebol Clube, dia 22/10/1928, do grande presidente desse time, que fica ali em Santa Lúcia, no campo Santa Cruz, o nosso amigo Marcílio, sou Marcílio, que me deu essa camisa tão bonita. Eu tenho ela há 25 anos guardada. E hoje saiu esse campo, está lá abandonado, no meio da rua, abandonado, sem uma criança participar de nada, porque a responsabilidade do prefeito é total. Ele é tão irresponsável, professor, que hoje você passa na porta da prefeitura, tem um monte de moradores com a roupa pendurada na bandeira do Brasil, do Espírito Santo. Isso não é vergonha para vocês que estão aí, não. É vergonha para o prefeito da capital. Ele era para chegar, conversar e tirar. Porque eu lembro muito bem de você, quando você foi secretário no governo do João Cosi, que foi um dos melhores governos da prefeitura de Vitória, na época do Luiz Paulo,
na época lá do Paulo Artung. Até do Vitor prefeito. Buai, né? O Vitor Buai foi um grande prefeito. Depois, primeiro foi o Hermes Laranja, junto com o meu irmão, foi o vice-prefeito Antônio Pelaz. Meu os amigo, dois. meu particular amigo. Que é ali que começou a política mesmo crescer. E você foi secretário no governo João Cosio. Foi um bom secretário. Conta alguma coisa da prefeitura pra gente aí. Olha, Pelaz, eu quando fui para a Prefeitura de Vitória, foi um convite, como um técnico, né, que eu sou um técnico do esporte. Quer dizer, foi um prazer muito grande, né? Eu sempre falo que... Você desenvolveu a prefeitura no esporte, né? Eu tinha já um conhecimento grande sobre a prefeitura. Eu trabalhei muito com o Maurício, que foi um grande secretário de esporte do município. Lembro dele muito, lembro dele. E eu já ajudava muito. Fiz parte do Vitória do Futuro com o Paulo Artung, né? Aquele projeto que tinha. O Paulo Artung que começou mesmo, né? Do Vitória. Ele e Eu Vitor fiz Buarque, parte, né? fui assessor naquela parte do esporte, desse projeto. Então foi assim um caminho bem desenvolvido. Por quê? O prefeito dava toda a condição de fazer. O Cosio sempre me deu muito apoio, né, de todas as áreas. O Cosio foi um grande prefeito de Vitória. Nós tivemos em Vitória, desenvolveu muito. Só para você ver, nós tivemos 4 ligas nacionais, uma de vôlei, basquete, futsal e handebol em Vitória, né, naquele período, entre 2005 e 2010. Eu tive lá entre 2005 e 2011. Tivemos as fórmulas de rua, que ele continuou, né, até um determinado ponto. Mas foi um período muito bom. Você falou, desculpa aí, professor, parar um pouquinho, você falou um negócio interessante. Eu participei daquela com a Julita Barros. Sim, Julita Barros, que levamos... Presidente da federação. Presidente da federação. Levamos a corrida para a Rua de Vitória. Foi no governo do Vitor Buais e depois continuou com Paulo Artung e João Cosio. Depois que... Luiz Paulo também pegou. E depois o outro prefeito que veio que acabou com também, ajudou a acabar com Vitória. Naturalmente, entendeu? Claro que uma corrida daquela dentro de Vitória hoje, cada dia fica difícil fazer, porque é uma responsabilidade muito grande. Só a população ficava alegre, né? Não. Você ia para a rua, igual futebol, e ele ficava numa felicidade enorme. Por quê? Tinha um prazer de... Vitória era uma cidade de turismo. Hoje não tem turismo mais, né, Guilherme? Fala alguma coisa, porque na sua época lá... Eu estava comentando ontem, um dia desse, naquela época, o investimento que você faz numa corrida como a Fórmula Renault, Fórmula 1,5 milhão, traz uma equipe de basquete a nível nacional, de voleibol, traz os melhores atletas do mundo para jogar aqui, que são os brasileiros. Quer dizer, naturalmente, ele é muito fácil, porque aí o cara, mas você deu 500 mil reais para trazer uma equipe de vôlei aqui. No mesmo período que você dá esse dinheiro, no dia seguinte ele já volta em imposto 200 mil. Então você não deu 500, você deu 200 ou 300. Porque o que volta, né, em hotéis, alimentação, em propaganda, quer dizer, é um negócio assim que fica tão barato, tão simples, e que você, para manter as escolinhas, manter a base do futebol, você tem que ter os nossos ídolos. Né? O Espírito Santo ele tem ídolos em todos os esportes. Né? O turismo cresce no estado, né, Guilherme? Basquete, vôlei, porque hotel os hotéis fica tudo cheio. Alimentação, quer dizer, e a volta da pessoa depois que gosta da cidade. Quer dizer, assim, a televisão, né, que desenvolve. Então a gente está num momento, né, o Brasil está num momento muito difícil, né, porque toda essa pandemia, né, que aconteceu, e agora com essa mudança de governo, que a gente não sabe o que pode acontecer, mas eu sempre acredito nisso. Né, eu continuo com esse trabalho, eu gostaria que esse trabalho fosse levado para o estado todo, eu já me prontifiquei gratuitamente a fazer isso, os livros, eu estou doando livros, e se tiver que ir ao interior pagando meu ônibus, eu vou fazer isso. Porque meu interesse é o benefício das crianças. Você está trabalhando muito em cima das crianças. E o Estado tem que parar e analisar o trabalho seu, que é um trabalho bonito para o Estado do Espírito Santo, onde você mexe desenvolvendo as crianças que estão abandonadas. Não é criança abandonada de rua, que não tem um campo de futebol para jogar bola, coitado. Você vê ali em Vitória, no centro de Vitória, tem um campo de futebol que você chegou lá jogar, né? No Santa Cruz, Futebol Clube. Sim. Hoje está lá abandonado. O meu período em Vitória, quando eu cheguei, era Praia do Canto. Praia do Canto ali era mato, a maioria. Santa Cruz, lá na Praia do Canto tinha o Itaúna. O Itaúna é onde hoje é a Sucam, onde tem aquele restaurante. Tinha um campo de futebol Itaúna ali? Ali tinha, um time de alto nível, com muito bons jogadores. A gente até acostumava a brincar, né? Porque a maré enchia, aí tinha que parar o jogo. E os caranguejos entravam no campo, então... Você jogava com caranguejo, né? Tinha que parar o jogo, Mas era, assim, um futebol muito bonito.
Não tinha violência, né? A gente saía na rua a qualquer hora. Hoje o grande problema do Brasil é esse problema da violência urbana, né? A violência está prende as muito crianças difícil. em casa, e prende você de sair, que deixa ele solto e a gente preso. As crianças hoje, professor, ficam dentro de casa, fica dentro de fechado, casa, não pode sair por causa da violência. Não pode ir Aí pro não, clube, não vai pode jogar uma fazer bola, não aprende a jogar uma bola, essas coisas nada, né? Então fica na televisão, fica no celular, então é complicado. Mas a gente é um país muito novo, né? O país nosso tem 500 anos, né? Sim. As grandes civilizações têm 3.000 anos. Um dia a gente vai reverter esse quadro e talvez não seja para a gente, mas para o nosso filho, nosso neto. Nosso filho, nosso neto. Nós temos Professor, que deixar isso para as pessoas. professor que, Guilherme, né? dá uma explicação aí, eu estava conversando agora há pouco, sobre o jogador que bate a cabeça na bola. O que pode acontecer? Hoje já tem uma tendência mundial, a Inglaterra, a Escócia, dentro do livro a gente fala sobre isso, que já se proibiu nos treinamentos para criança o cabeceio. Evitar o máximo de a criança cabecear a bola. Eles viram entre eles, os pais, os jogadores, que as crianças não conseguem se controlar, então batiam muito com a cabeça. E além do cabeceio. Então alguns países já proibiram, né? Tem clubes profissionais no mundo e já limitando no treinamento. Limitando, olha que coisa difícil pra caramba. Isso está escrito no seu livro, né? Tem um capítulo que fala sobre essa tendência. Evitando os chutões de 40, 50 metros para evitar os cabeceios, porque isso aqui no Brasil ainda não está nesse nível. A qualquer pancada na cabeça, o jogador tem que ficar 2, 3 meses fora do campo para saber o que aconteceu. É igual no boxe. O lutador, ele Sim. lutou hoje, ele tem que ficar 3, 4 meses parado. E por que pareça, a bola, com aquela velocidade dela, um chutão, molhado às vezes num tempo ruim, quando bate na cabeça da pessoa, e da criança principalmente, ele mexe com toda essa movimentação da cabeça. Quer dizer, isso é muito difícil. O mal de Alzheimer, Parkinson. Eu já tenho estudos no mundo inteiro falando sobre essa tendência de quem cabeceava, os jogadores de futebol, tem mais tendência a ter mais cedo mal de Alzheimer e Parkinson por causa do choque de cabeça. Então é uma necessidade de formação. Isso é muito importante, que essa aula sua aqui, na Rede TV, você ensinando o que o futebol pode acontecer na cabeçada. Parabéns, professor. Muito importante. São assim, a cada semana, hoje tem vários jogos hoje, e como o futebol do Brasil ele é muito emotivo, ele é muito emocional, às vezes a pessoa perde a razão. Quando você perde a razão, você perde o seu pensamento. Então o futebol no mundo hoje ele é mais jogado no pensamento, na ciência, né, nas estatísticas. Então a gente precisa melhorar muito e essa proposta é que a gente consiga fazer isso através e agradecer a TV por dar essa oportunidade. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Guilherme, grande professor, que veio aqui para dar aula sobre futebol. É muito interessante e vamos convidar o senhor de novo aqui para comparecer, que foi muito bom essa aula aqui hoje. Você tem um tempinho para explicar sobre como você começou no futebol, para a gente poder encerrar o programa. Eu sempre fui um multiatleta porque, de fato, a minha vida esportiva foi feita, não como é hoje, dentro do apartamento. Foi feita no Itapimirim, no Rio Itapimirim. Aprender a nadar ali naquela embocadura do Rio Itapimirim ali já é um milagre, né? Porque ali é muito complicado. Onde você existe a entrada do rio com o mar, o rio com o mar é muito complicado. Então ali eu fiz minha vida toda. Né? Era lá andando, correndo, jogando bola. E minha família, eu sou descendente de família de fazendeiro. Meu avô era um grande fazendeiro, parte de mãe. E lá na fazenda, passando minhas férias, eu fazia tudo que tinha que fazer. Esporte radical, pegava um coqueiro lá, subia naquelas canoas e descia, porque naquela época não tinha tornozeleiro, eu ia cair lá direto, laçava boi, lá, pescava. Então toda essa coordenação motora que eu adquiri foi levada para o esporte. Então é só agradecer a você, Pelaz, aqui a Rede TV, pela essa oportunidade, que eu acho que é muito importante. Sem a imprensa, sem vocês não existe nada que funcione. Nós ficamos felizes aqui hoje, na Rede TV, com o nosso professor Guilherme. Parabéns, professor. Obrigado, parabéns a você e a toda a equipe aí da Rede TV. Obrigado. Muito obrigado.